Olá pessoal, hoje vamos falar dela, tudo no superlativo, China, que possui uma das maiores economias do mundo, se destaca pelo rápido crescimento econômico nas últimas décadas e esse avanço começou principalmente a partir do fim da década de 1979, 1980, mais ou menos, tá? A sua indústria é conhecida como a fábrica do mundo. Aliás, o país é conhecido como a fábrica do mundo, embora esse cenário tenha mudado a partir dos últimos anos, porque a China está investindo muito em tecnologia, seus polos tecnológicos, os seus carros, o seu 5G está aí chegando aí com tudo, tá? E uma coisa interessante que a China, como todo mundo sabe, ela produz uma grande variedade de produtos, desde eletrônicos, roupas, brinquedos, máquinas e equipamentos, tá? A mão de obra numerosa, isso tudo associado a um grande investimento, ou seja, sabe, quando se fala em mão de obra numerosa, estamos falando de uma população de 1,3 bilhão de pessoas. Embora a China tenha implementado a política do filho único lá no passado, mesmo assim ainda tem muita gente, ok? A mão de obra é imensa, mas a gente vai perceber lá na frente que está começando a ter uma escassez de mão de obra dependendo do setor econômico. A gente vai entender isso lá na frente. Fica comigo, tá? E, como eu disse, essa mão de obra numerosa, só que nós não podemos deixar de falar da China sem contextualizar um determinado período, tá? E eu vou falar aqui de maneira bem resumida e eu quero que você se aprofunde em história, tá? Se nós for fazer um resumo aqui da China, ó, antes do século XX, tá? A China vivia uma espécie de imperialismo. Mas o que seria esse imperialismo? Simples, tinha uma dinastia lá, tá? Eu destaquei uma dinastia aqui, dinastia Qing ou Manchu, tá? O país vivia, nesse período, uma espécie de feudalismo, ou seja, aparece feudalismo, tá? E aparece o Mao Tse Tung, e passa pano e passa geral para esse império, tá bom? Instaura um regime socialista, porém Mao morre e entra um cara, Deng Xiaoping. É aqui que as coisas começam a mudar, tá bom? É onde nos interessa aqui. Olha aqui. Aí morre o Mao, entra o Deng Xiaoping. Ele olha para esse sistema socialista e fala: não está dando muito certo não. Vamos ter que fazer uma adaptação, uma pequena mudança aí, tá? Lembrando que o regime socialista continua, o regime comunista, que é o Partido Comunista, continua. Porém, o sistema deles lá é o socialismo de mercado. E o que o Deng Xiaoping faz? Fala assim, ó, vamos abrir o nosso país para capital estrangeiro. Vamos abrir o país para o capital estrangeiro. Vamos permitir que empresas estrangeiras venham para cá. Vou dar um exemplo. A Nike, montadoras de automóveis de outras empresas, de outros países, venham para cá. E nós vamos abrir a nossa economia. Mas vamos deixar bem claro, não é todo o país que ele abre, não é toda a China que ele abre as chamadas zonas econômicas especiais, tá bom? Toda a costa do país ali. Não é todo o país que ele abre para o capital, não. Não é todo o país que ele abre, não é uma Disneylândia, vamos deixar bem claro, são alguns pontos específicos, algumas áreas da China, tá bom?
E essas áreas aqui são as chamadas zonas econômicas especiais. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Na questão da agricultura, apesar da industrialização, a agricultura ainda é muito importante para o país, tá? E a China, é importante a gente destacar que é um dos maiores produtores de arroz do mundo, assim como o trigo e o milho, tá? Garantindo abastecimento da sua população. No comércio exterior, é um dos maiores exportadores do planeta, vendendo produtos para diversos países. Em contrapartida, ela importa matérias-primas para manter a sua produção, mesmo porque a China é sedenta por matéria-prima para suprir as suas indústrias, as suas necessidades, ok? Os seus interesses. É importante deixar bem claro isso. Bom, na questão da urbanização e da tecnologia, o crescimento econômico acelerou o quê? A urbanização. Uma vez que o crescimento acelera a urbanização, isso acontece o quê? Há um investimento na infraestrutura. Mas você me pergunta, o que é infraestrutura? A infraestrutura, na prática, está relacionada ao transporte, porque para produzir e vender precisa ter um transporte para escoar, né? Ciência e tecnologia, tornando o país o quê? Uma potência econômica global. É importante a gente deixar bem claro, meu caro, que a China tem seus desafios, porque nem tudo são flores, mesmo porque com o crescimento econômico, né, com toda essa expansão, por assim dizer, a China enfrenta alguns desafios. E esses desafios são as desigualdades sociais, que ainda tem, ok? Embora, diga-se de passagem, que tenha, como é que eu vou dizer para você, uma classe média emergente. Vamos deixar bem claro que a classe média da China ainda não é uma classe média como dos Estados Unidos, tá bom? Vou deixar bem claro, mas tem uma classe média emergente. Mesmo com essa classe média emergente, muito crescimento econômico, ainda tem as diferenças sociais, sim senhor. Isso é um desafio. Um outro grande desafio é a China associar a sua produção aos impactos ambientais e a necessidade de tornar o seu desenvolvimento sustentável. Continuando aqui, quanto à economia e o poder global, é a segunda maior economia do mundo, isso é fato. A China, ela ultrapassou o Japão, olha só. Lembrando que o Japão ali, né, tem uma rivalidade econômica ali, tem uma questão histórica aí no passado que vamos estar explorando ali na frente, tá? Vamos estar comentando sobre isso. Então, na questão da economia, ela tem um poder global. É a segunda maior economia do mundo, tá? Com sua forte industrialização, tecnologia e exportação. E ela tem uma ambição que é a chamada nova rota da seda. Aí você me pergunta, o que seria essa nova rota da seda na prática? É simples, olha só. Quando se fala de nova rota da seda da China no século XXI, é o mesmo que está falando que ela está investindo em portos, tá? Em ferrovias, em estradas, em vários continentes. Olha que curioso! O que aumenta a influência. E essa influência aumenta a cada vez mais. Essa influência passa a ser política e econômica em várias partes do mundo. Ora, a China, ela tem investimentos no continente africano, ok? Na América Latina, inclusive aqui no Brasil, e uma parte do Oriente Médio. Pessoal, sim, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a geopolítica interna. É importante destacar que quando falamos da geopolítica interna dentro da China,
tem algumas questões aí para a gente debater. Um exemplo, o Tibete, que é uma região com minoria étnica, existem tensões políticas ali. Hong Kong, que teve a sua autonomia reduzida nos últimos anos, porque antes Hong Kong era uma colônia britânica, tá? Tem a questão de Taiwan também, que vamos estar falando sobre Taiwan lá na frente. Acho que tem um vídeo aqui já falando sobre Taiwan, tá? Questão de Taiwan, como é que eu falo? Taiwan, que a China tem essa questão, né? A China é bem curioso essa questão aí, tá? Vejam o meu vídeo aqui. Hong Kong teve a sua autonomia reduzida, como já falamos, nos últimos anos, que era a colônia britânica. Taiwan, que a China considera seu território. Tá bom? Tudo bem? Tá comigo? Quanto ao seu poder militar, é importante nós ressaltarmos que a China tem um dos maiores exércitos do mundo. A sua presença é crescente no Pacífico, a sua presença naval, tá? Ela busca reduzir a influência dos Estados Unidos na Ásia, tudo bem? E quanto no seu cenário mundial, é importante a gente destacar que ela é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tá bom? Tem parceria com a África, América Latina, olha o Brasil aí, pessoal, e Oriente Médio. E mais uma vez falando, ela busca reduzir a influência global com os Estados Unidos. Tudo bem? Uma coisa interessante no que tange a geografia da China, a geografia física, por assim dizer, ela está localizada no leste da Ásia, bom? Faz fronteira com 14 países, como a Rússia, Índia, Paquistão, Vietnã e Coreia do Norte, só para destacar alguns países. E essa posição da China, como é que eu vou dizer para você, faz com que ela torne-se